coisa diferente, que é um tipo de desigualdade diferente. O Império Romano tinha que ser desigual, porque não havia força produtiva capaz de atender às necessidades de todos. Não por acaso, ele se apoiou na escravatura. Hoje não. Hoje é possível dar comida para todo mundo. Isso não é nenhuma utopia. Hoje isto é possível. Os estoques graneleiros que aí estão. Se dá por quê? Porque alimento, assim como educação, saúde, tudo, honra, valores, dignidade, tudo isso virou valor de troca. Quanto é que custa? Isso muda a estrutura da sociedade. E mudou no princípio do século XIX. Nos anos 30 do século XIX, 1830, todos os pensadores europeus, que era onde se dava a Revolução Industrial, que é uma expressão da Revolução Burguesa, todos eles ficaram horrorizados com a miséria dos trabalhadores. Miséria que não existia naquela escala no antigo regime, sob o feudalismo. É por isso que nos anos 30, meus amigos, nós vamos encontrar uma enorme documentação, uma bibliografia assombrosa, que surge no princípio dos anos 30 e vai se prolongar até final dos anos 40. São cerca de 20 anos, onde todos os pensadores vão ficar horrorizados com uma coisa, com o pauperismo, com a pobreza das massas trabalhadoras. Eu estou dizendo todos. Tem um jovem chamado Frederico Engels, que em 1845, 25 anos incompletos, publica uma obra-prima chamada A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde ele descreve com as cores mais vivas o pauperismo dos trabalhadores. Mas atenção, esse jovem já era um revolucionário. Quando ele publica esse livro, ele já se auto-reivindica comunista. Poucos anos antes, um pensador extremamente conservador, que alguns sociólogos adoram. É sempre bom para saber quem as pessoas adoram. Eu estou me referindo aqui a Alexis de Tocqueville. Está na moda, hoje entrou na moda. Nossa capacidade de voltar porque é mais atrasado realmente é assombroso. Tocqueville é um grande pensador, um pensador conservador. Se a gente pudesse apresentar o MST para o Tocqueville, ele ia repetir uma frase famosa dele. Ele odiava a tirania da maioria. Tirania da maioria. Típico do pensamento conservador, né? Não se esqueçam que Nietzsche escreveu: é preciso defender os fortes contra os fracos. É isso mesmo. Possibilidade de sufrágio universal parecia o quê para Nietzsche? Essa maioria de fracos vai nos dominar, nós, os super-homens. Olha que coisa horrorosa. Pois bem, Tocqueville escreve um relatório sobre a miséria na região onde ele vivia. A esse pauperismo se deu um nome: questão social. A expressão surge por volta de 1832. Inicialmente ela expressava o pauperismo dos trabalhadores. Mas vocês sabem que trabalhador é coisa muito chata, né? O trabalhador fede, o trabalhador reclama, o trabalhador não está satisfeito com a sua sorte, frequentemente se organiza, né? Quando se organiza, luta. Mais uma vez, lembro meu velho pai. Essa gente é assim mesmo. Nós oferecemos os pés e eles vão agarrando logo os braços. Os trabalhadores europeus não ficaram com a canga sobre o pescoço. Manifestaram, primeiro de maneira desorganizada e irracional, o seu protesto. A primeira
morreram na luta de classes que eles não inventaram. Em 1848, os trabalhadores europeus se levantam. São as revoluções de 1848 que marcam um divisor de águas no movimento social e na cultura europeia. A partir daí, é possível pensar a questão social que deixa de se expressar apenas no pauperismo, mas passa a se expressar nas condições da vida dos trabalhadores e na resposta política que os trabalhadores estão dando a essa condição. Então, por questão social, o que se passa a entender é o conjunto de sequelas, o conjunto de misérias, as várias expressões da condição trabalhadora, ocasionada pelo desenvolvimento do capitalismo, mais exatamente, para ser preciso, ocasionada pela acumulação capitalista, e a resposta que os trabalhadores dão. Nós sabemos qual foi a resposta de 48. A insurreição. A partir daí, o pensamento social se dividiu. E é claro que eu estou sendo obrigado, eu vou fazer aqui agora, a um grande esquematismo que se dividiu em duas grandes correntes. Uma primeira corrente que sustenta o seguinte: não é possível resolver a questão social sob o domínio do capital. Não é possível resolver a questão social enquanto o capitalismo existir. Se nós quisermos solucionar a questão social, a miséria, a marginalização, a doença, a falta de acesso a bens civilizatórios mínimos, para resolver isso é preciso suprimir o capitalismo. Atenção, quem diz isso não está contra a ajuda ao próximo, não, hein? Quem diz isso não está na postura do quanto pior, melhor. Não é isso, não. Mas é simplesmente dizer, tratar a questão social sobre o capitalismo é enxugar gelo. A gente precisa enxugar, mas escuta, no final das contas não vai ter nada lá. Essa é a postura do pensamento revolucionário. O pensamento conservador dirá: a questão social é um problema técnico. Um problema técnico. Se nós tivermos boas políticas públicas, se a gente tiver boas políticas sociais, se a gente tiver um Bolsa Família arrumadinho, está resolvido o problema social nesse país. Com boas reformas, a gente acaba com a questão social. São duas posições completamente diferentes. Mas, sobretudo, e agora eu chamo a atenção de vocês, não dá para tratar, depois de 1848, a questão social na base do cacete, na base do porrete. É preciso encontrar um meio de responder de alguma forma às demandas populares. Mas isso só vai ser possível mesmo depois de 1890. Entre 1848 e 1890, surgem alguns esboços de resposta. Se vocês estudarem políticas sociais, vocês vão ouvir falar no período das protoformas de políticas sociais. Vão aí ouvir falar em Bismarck, na Alemanha bismarckiana, onde surgiram os primeiros desenhos, os primeiros embriões de previdência social. Por que não era possível fazer isso até então? O capitalismo não havia chegado ao seu ponto de amadurecimento, que é o capitalismo monopolista. Quando o capitalismo monopolista se afirma, se consolida, e o que é o capitalismo monopolista? É aquele onde a concorrência e a competição são elementos subsidiários
das grandes corporações.